Lupita D'Alessio cantava: "Esse homem só sabe fazer sofrer", enquanto o marido a espancava dentro de casa. Ela lotava estádios, ganhava prêmios. Era a voz mais poderosa do México. E todas as noites voltava para uma casa, onde o homem que dizia amá-la quebrava o seu rosto. Aos 17 anos, fugiu de um pai que a explorava para se casar com um homem 13 anos mais velho. Esse homem a agrediu durante 7 anos, tirou seus filhos dela, e quando ela tentou reconstruir a própria vida, a sociedade a chamou de má mãe. Mas isso ainda não era o pior, porque o homem que veio depois, aquele que lhe prometeu amor e lhe deu um palco, colocou cocaína em sua mão no dia do casamento. No dia do casamento, 23 anos de dependência começaram naquela noite, e ninguém pagou por isso, nem o pai que a explorou, nem o marido que a espancou, nem o produtor que a drogou, nem o sistema que arrancou seus filhos dela. Ninguém. Hoje você vai descobrir 4 coisas que nunca te contaram sobre Lupita D'Alessio. Primeiro, as palavras exatas que ela usou para descrever o que o pai lhe fez, em uma entrevista com Jordi Rosado em 2021. Palavras que ela guardou por 60 anos. Segundo, o momento exato em que perdeu seus filhos. Não por decisão própria, mas por um juiz que acreditou que uma mulher agredida não merecia ser mãe. E o que aconteceu 10 anos depois, quando seus filhos fugiram da casa do pai para procurá-la. Terceiro, o que acontecia naquela casa quando ela e seus próprios filhos consumiam drogas juntos. O que seu filho Ernesto confessou na televisão nacional. E a noite em que seu filho Jorge teve uma convulsão e quase morreu diante dela. E quarto, o momento em que ela esteve a segundos de injetar heroína. O que viu na televisão que a fez parar. E as palavras exatas que seus filhos disseram quando decidiram perdoá-la. Vou te avisar quando chegarmos a cada um desses pontos. Mas antes você precisa entender como uma menina de Tijuana se transformou na mulher que o México amava no palco e destruía nas manchetes. Porque a história de Lupita D'Alessio não começa com a fama. Não começa com discos de ouro nem com estádios lotados. Começa com um pai que viu a filha como um bilhete de loteria. E com uma criança que aprendeu, antes mesmo de saber ler, que a sua voz não lhes pertencia. Guadalupe Contreras Rivas nasceu em 9 de janeiro em Tijuana, Baja Califórnia. Seu pai, Alfonso Poncho D'Alessio, era músico. Tinha uma orquestra. Tocava em eventos, festas, onde quer que pagassem. E tinha planos, grandes planos. Lupita cantou em público pela primeira vez aos 5 anos. Não porque quisesse, não porque sonhasse em ser cantora, mas porque seu pai a colocou no palco, vestiu-a, arrumou seu cabelo, colocou-a diante de um microfone maior do que ela e mandou que cantasse. O que veio depois não foi uma infância, foi um treinamento. Treinamento para virar um produto, treinamento para gerar dinheiro, treinamento para aguentar, ensaios que duravam horas, enquanto outras meninas brincavam na rua, apresentações em bares e cantinas, quando ela deveria estar dormindo, fumaça de cigarro enchendo seus pulmões de criança, homens bêbados a encarando, enquanto ela cantava, e o pai contando o dinheiro no fim da noite, broncas quando desafinava, agressões quando não obedecia, silêncio quando chorava, porque meninas que choram não servem para o palco, porque meninas que reclamam não dão lucro, porque meninas como Lupita precisavam funcionar. Poncho não estava criando uma filha, estava construindo um produto, e o produto precisava funcionar, sem falhas, sem reclamações, sem sentimentos que atrapalhassem. E Lupita aprendeu. Aprendeu rápido que seu valor dependia da sua voz, que o carinho do pai estava condicionado a quanto dinheiro ela podia gerar, que errar tinha consequências. Crianças normais aprendem a andar de bicicleta e fazer amigos. Lupita aprendeu a sorrir no palco enquanto chorava por dentro. Aprendeu que o show tem que continuar. Essa frase a perseguiria por toda a vida. Em 2021, sentada diante de Jordi Rosado em seu programa, Lupita disse algo que guardou por décadas. Aqui vem a primeira coisa que eu te prometi. Jordi perguntou sobre sua infância, sobre o pai, sobre como tudo começou. E Lupita,
Aos 67 anos, sem nada a perder, soltou 6 palavras pesadas como pedras. Eu me senti usada pelo meu próprio pai. Usada, não criada, não guiada, não apoiada. Usada como uma ferramenta, como um instrumento, como uma fonte de renda. Mas não era só isso. Em sua biosérie Roy Voy a Cambiar, produzida em 2017, Lupita revelou algo ainda mais sombrio. Meu pai chegou a bater na minha mãe. Eu a vi caída no chão. A menina que cantava músicas de amor nos palcos via a mãe sangrando no chão de casa. Via o homem que a obrigava a te cantar bater na mulher que deveria proteger. E não podia fazer nada. Só olhar, só calar, só esperar acabar. E no dia seguinte subir ao palco e cantar como se nada tivesse acontecido. Porque o show tinha que continuar. Havia outro segredo naquela casa, algo que Lupita só descobriria anos depois. Ponte D'Alessio tinha outra família, outra mulher, outros filhos, outra vida inteira, paralela à dela. O homem que exigia a perfeição de Lupita, que a agredia quando ela não correspondia, que ficava com cada peso que ela ganhava, esse homem sustentava 2 famílias com o dinheiro da própria filha. E Lupita não sabia. Ela cantava para sustentar uma casa que não era única. Trabalhava para um pai que a usava 2 vezes. Sangrava por um homem que nem lhe dava atenção completa. Quando descobriu, algo se quebrou. A pouca confiança que ainda tinha nos homens se partiu. E essa fratura explicaria tudo o que veio depois. Aos 17 anos, Lupita viu uma saída. Havia um homem. Chamava-se Jorge Vargas. Também era músico. Tinha 30 anos, 13 a mais do que ela. Para uma adolescente presa em uma casa onde era explorada, Jorge Vargas parecia um salvador. Alguém que a tiraria dali. Alguém que a protegeria. Alguém diferente do pai. Em 1971, Lupita e Jorge se casaram em segredo, sem o consentimento de Poncho, sem grande cerimônia, sem anúncio público. Uma fuga. Uma adolescente de 17 anos escapando de uma prisão para o que acreditava ser liberdade. Não era liberdade, era outra prisão. Mas antes que as grades se fechassem, houve um momento de luz. Em 1972, Lupita engravidou. Seu primeiro filho, Jorge Francisco. Depois de uma vida sendo usada, ela acreditou que finalmente teria algo só seu. Alguém que a amaria sem condições. Alguém para proteger. O bebê nasceu. E 28 dias depois morreu. 28 dias. Foi tudo o que ela teve. Sepse. Uma infecção que os médicos de 1972 não conseguiram conter. Lupita tinha 18 anos. Tinha acabado de fugir de um pai abusivo. Tinha acabado de se casar com um homem que prometia protegê-la. E tinha acabado de enterrar seu primeiro bebê. Em entrevistas posteriores, ela descreveu isso em 2 palavras. O primeiro golpe da minha vida. Mas não o último. Nem de longe. Após a morte do bebê, algo mudou no casamento. Ou talvez nada tenha mudado. Talvez sempre tivesse sido assim, e a dor apenas arrancou o véu. Jorge Vargas começou a mostrar quem realmente era. O ciúme veio primeiro. Lupita continuava cantando, se apresentando, sendo o sustento da família, como sempre fora. E Jorge não suportava isso. Não suportava que outros homens a olhassem. Não suportava o sucesso dela. Não suportava que ela fosse mais famosa do que ele. O ciúme virou controle. O controle virou gritos. Os gritos viraram agressões. E as agressões viraram rotina. 7 anos. 7 anos de casamento. 7 anos de violência. 2.555 dias acordando, sem saber se aquele dia traria paz ou sangue. E enquanto isso, Lupita continuava cantando. Continuava enchendo palcos menores. Continuava se tornando a voz que o México começava a reconhecer. E ninguém via os hematomas sob a maquiagem. Ninguém perguntava por que ela usava mangas longas no calor. Ninguém percebia o medo em seus olhos quando alguém levantava a voz perto dela. Ou talvez percebessem. Mas nos anos 70, o que acontecia dentro de um casamento era assunto do casamento. E as mulheres aguentavam, porque foi assim que aprenderam. Porque suas mães aguentaram.
porque a sociedade dizia que aguentar era o certo. Lupita tinha visto a mãe caída no chão, espancada pelo pai. E agora, ela estava naquele mesmo chão, espancada pelo marido. O ciclo se repetia, e ela não sabia como quebrá-lo. Nesses 7 anos nasceram mais 2 filhos, Jorge e Ernesto. 2 razões a mais para ficar. 2 razões a mais para aguentar. 2 razões a mais para acreditar que talvez amanhã fosse diferente. Talvez você conheça essa lógica. Talvez você também tenha dito: eu fico pelos filhos. Talvez você também tenha acreditado que aguentar mais um pouco era o melhor para todos. Talvez você também tenha pensado que, se esforçasse mais, se fosse uma esposa melhor, se não provocasse, tudo mudaria. E talvez você também tenha aprendido que não muda. Homens que batem não param porque você melhora. Eles param quando você vai embora. Ou não param nunca. Lupita aguentou 7 anos esperando que ele mudasse. 7 anos acreditando que amanhã seria diferente. 7 anos de promessas quebradas e desculpas vazias. Até que algo mudou. Mas não foi ele que mudou. Foi ela. Em entrevistas posteriores, Lupita descreveu esse relacionamento como tóxico. Abuso psicológico, controle, ciúmes, promessas que nunca se cumpriam. O padrão se repetia. Ela havia saído de um homem que a agredia fisicamente para cair com um homem que a destruía emocionalmente. E então veio a humilhação final. Carlos Reinoso a deixou por outra mulher. Verônica Castro, uma das atrizes mais famosas do México. A imprensa enlouqueceu. As manchetes foram cruéis. Carlos Reinoso deixa Lupita por Verônica Castro. De mamãe a mulher abandonada. Lupita havia sacrificado tudo por esse relacionamento. Sua imagem pública, a guarda dos filhos, anos da própria vida. E ele a deixou de forma pública, humilhante, sem qualquer explicação. Ferida, humilhada, Lupita tomou uma decisão impulsiva. Casou-se com Júlio Canessa. Não por amor, por despeito. Para provar que podia seguir em frente. Para não se sentir sozinha. Para se vingar de Reinoso, mesmo que ele nunca soubesse e nunca se importasse. O casamento durou menos de um ano. Mais tarde, Lupita admitiria. Foi um erro nascido da dor, um erro que só acrescentou mais dor. Em 1985, Lupita estava destruída por dentro. Tinha perdido os filhos, tinha perdido Reinoso, tinha fracassado em um casamento que nunca deveria ter existido. Tinha 31 anos e já havia vivido dor suficiente para várias vidas. Foi então que ele apareceu. O homem que terminaria de destruí-la. Seu nome era Juan Sebastián Gutiérrez, mas todos o conheciam como Sabu. Cantor argentino, produtor musical, ele era exatamente aquilo que Lupita acreditava precisar. Sabu prometeu tudo. Um novo começo. Um disco que a levaria de volta ao topo. Uma carreira renovada. Amor verdadeiro. Depois de tantos homens que a haviam decepcionado, Sabu parecia diferente. Entendia música, entendia essa indústria, entendia a dor de Lupita e prometia curá-la. Eles se casaram. O casamento foi um acontecimento. A cantora mais famosa do México se casando com o produtor argentino que prometia levá-la ainda mais longe. Tudo parecia perfeito. E naquela noite, na noite do casamento, Sabu ofereceu algo a Lupita, um pó branco. Você vai se sentir melhor. É só para comemorar. Não vai acontecer nada. Era cocaína. No dia do casamento, horas depois de jurarem amor eterno. Minutos depois de cortar o bolo e brindar ao futuro juntos. O homem que prometeu amá-la foi quem a apresentou a substância que quase a matou. Lupita confessou isso publicamente em sua biosérie de 2017. É algo de que me envergonho. 4 palavras. Décadas de vergonha. 23 anos de dependência. Tudo começou naquela noite. O que veio depois foi ainda mais cruel. Pense nisso por um momento. O homem que lhe deu cocaína no dia do casamento era o mesmo homem que a fazia brilhar no palco. O homem que a destruía em particular era o mesmo que construía sua carreira em público. O homem que a afundava era o homem que a elevava. Como odiar alguém que também te deu o melhor momento da sua carreira? Como denunciar alguém que o mundo vê como seu salvador artístico? Como explicar que o mesmo homem que te drogou
Produziu as músicas que milhões de mulheres cantavam chorando. Sabu era tudo isso ao mesmo tempo: gênio e destruidor, produtor brilhante e traficante pessoal, o amor da vida dela e o começo da sua morte. Sabu produziu alguns dos melhores discos da carreira de Lupita. Soy Autêntica e Punto foi um sucesso enorme. As músicas tocavam em todos os lugares. Os prêmios chegavam. Os shows se multiplicavam. Lupita estava no topo e, em particular, estava se destruindo. Cada carreira de cocaína a afastava mais de si mesma. Cada noite de consumo a afundava mais em um poço do qual ela não sabia como sair. E Sabu continuava ali, produzindo-a, drogando-a, se beneficiando do talento dela enquanto alimentava sua destruição. O show tinha que continuar, mesmo que ela estivesse morrendo por dentro, mesmo que cada apresentação fosse mais difícil, mesmo que o corpo começasse a falhar. O show tinha que continuar porque havia contratos, havia dinheiro, e Sabu se certificava de que ela continuasse funcionando. E Lupita funcionou, até deixar de funcionar. O casamento com Sabu terminou. As razões exatas nunca ficaram totalmente claras. O que ficou claro foi que, quando acabou, Lupita estava destruída, e a dependência havia se tornado seu novo companheiro. Um companheiro que nunca a abandonava, que estava com ela todas as manhãs e todas as noites, que exigia tudo e não dava nada em troca. Em 1989, Lupita se casou novamente, César Gomes, saxofonista, talvez buscando um pouco de paz, talvez buscando normalidade, talvez buscando um homem que não a destruísse. Eles tiveram um filho, César, o quarto filho de Lupita. Mas o casamento não sobreviveu à dependência, como poderia. A cocaína exige tudo: tempo, dinheiro, atenção. Tudo o resto fica em segundo plano. E Lupita lhe dava tudo o que ela exigia. O casamento desmoronou. E Lupita continuou caindo. No início dos anos 90, a situação era crítica. Lupita chegou a pesar 45 quilos. 45 quilos. Uma mulher adulta pesando o que pesa uma adolescente muito magra. As fotos dessa época são difíceis de ver. As maçãs do rosto afundadas, os olhos sem brilho, a pele colada aos ossos, a mulher que lotava palcos com presença, energia e uma voz poderosa era apenas um fantasma de si mesma. E então veio o golpe que ninguém esperava. 23 de abril de 1993. Guarde essa data. Aeroporto da Cidade do México. Lupita acabava de desembarcar de uma turnê. Cansada, magra, destruída por dentro, mas ainda funcionando por fora. Caminhava pelo terminal como já havia feito centenas de vezes quando, de repente, 20 agentes federais a cercaram. 20, não 2, não 5. 20 agentes armados. Como se ela fosse uma traficante. Como se fosse uma criminosa perigosa. Como se fosse uma ameaça à segurança nacional. As pessoas no aeroporto pararam para olhar. A cantora mais famosa do México cercada pela polícia. Celulares começaram a gravar. Murmúrios tomaram o terminal. E Lupita não entendia o que estava acontecendo. Ela estava acostumada a ser reconhecida. A fãs pedindo fotos, a sorrisos e autógrafos. Achou que era algo assim. Eu pensei que eles queriam um autógrafo, disse depois. Mas eles disseram: há um mandado de prisão. Evasão fiscal. As acusações afirmavam que Lupita devia muito dinheiro ao governo. Dinheiro que ela teria ganho e não declarado. Mas algo não fechava. Durante anos, Sabu havia administrado as finanças de Lupita. Ele era seu produtor, seu marido. Controlava tudo. E a prisão veio pouco depois do fim do casamento. Muitos na indústria suspeitaram que não era coincidência, que alguém havia denunciado, que alguém queria vingança. Lupita nunca confirmou isso publicamente, mas a suspeita ficou no ar. Ela foi levada para o presídio feminino de Santa Marta Catitla, La Leona Dormida, a voz do México, a mulher que cantava sobre a dor das mulheres, na prisão. Ela ficou ali entre 15 dias e 3 meses, segundo diferentes fontes. Os números variam. O que não varia é o que ela viveu lá dentro. Desolação. Na prisão não há oxigênio. Uma palavra para descrever o inferno, desolação, sem ar, sem esperança, sem nada, mas algo a marcou para sempre.
As outras detentas a reconheceram e começaram a cantar suas músicas nos corredores, nas celas, nos pátios. Mulheres presas, muitas por crimes que a sociedade nunca perdoa, muitas por terem sobrevivido a homens que as destruíram, encontravam consolo nas letras de Lupita. Esse homem ecoava no presídio porque aquelas mulheres também conheciam esse homem, porque elas também tinham vivido o que Lupita cantava. E naquele momento, cercada por mulheres quebradas cantando suas músicas, Lupita entendeu algo. A dor dela não era só dela, era a dor de milhões. E a voz dela, mesmo destruída, ainda importava. Quando Lupita saiu da prisão, em 6 de maio de 1993, havia câmeras esperando, jornalistas, fotógrafos. Todos queriam ver a cantora caída, todos queriam capturar sua humilhação. E Lupita lhes deu algo que não esperavam. Saiu gritando 2 palavras: "Eu consegui". As câmeras registraram, os jornais publicaram, e essas 2 palavras viraram um símbolo. Eu consegui, eu sobrevivi, vocês não me quebraram. Mas a sobrevivência estava longe de terminar. O que veio depois da prisão foi a queda mais sombria. A dependência, que já era grave, se tornou uma catástrofe. A cocaína já não bastava. O corpo exigia mais, mais quantidade, mais frequência, mais destruição. E desta vez, ela não estava sozinha no abismo. Lupita foi usada mais uma vez, usada como o pai a usou, como o Sabu a usou, como todos os homens que prometeram amá-la acabaram usando. Christian Rosen nem sequer a amava. Ele queria apenas o que ela podia lhe dar. E quando não precisou mais, foi embora, deixando-a ainda mais quebrada do que antes. Em 2006, Lupita achava que já havia tocado todos os fundos possíveis. Achava, porque ainda havia mais um do qual quase não voltou. Aqui vem a quarta coisa que eu te prometi. Lupita estava sozinha, completamente sozinha. Os casamentos tinham fracassado. 5 homens, 5 fracassos. 5 vezes acreditando que seria diferente. 5 vezes descobrindo que não era. A carreira estava em pausa. Ela já não lotava estádios como antes, já não tocava em todas as rádios. Já não era a primeira ligação quando havia um grande evento. A indústria tem memória curta e a dependência consome mais do que a fama pode oferecer. O corpo dela era um desastre. Décadas de abuso o haviam destruído. A mente era um campo de batalha. Vozes que não se calavam. Culpa que não ia embora. Lembranças que não deixavam dormir. E a substância já não funcionava como antes. O corpo se acostuma. O que antes te elevava agora mal te mantém em pé. O que antes te fazia sentir invencível agora só impede que você desmorone. E você precisa de mais, sempre mais. Até que o que você tem já não basta. Um dia, Lupita decidiu que já era suficiente. Dor suficiente. Luta suficiente. Tudo suficiente. Ela foi atrás de algo mais forte que a cocaína. Algo que acabasse com tudo de uma vez. Algo que não deixasse espaço para arrependimento. Heroína. Ela comprou. Não importa onde. O que importa é que conseguiu. Preparou a seringa com as mãos trêmulas. Sentou-se sozinha em um quarto. Olhou para a bala-agulha. E se preparou para acabar com tudo. Em várias entrevistas, Lupita contou o que aconteceu naquele momento. Eu tinha comprado heroína para me injetar no braço. A agulha direita estava pronta, a substância preparada. Lupita estava decidida. Não era um pedido de ajuda. Não era uma tentativa de chamar atenção. Era o fim de décadas de dor. O fim de uma vida em que o sofrimento tinha sido maior do que a alegria. E então, sem pensar, ela fez algo. Ligou a televisão. Talvez por hábito. Talvez por ruído de fundo. Talvez por algo que ela mesma não consegue explicar. E na tela apareceu seu filho Ernesto, cantando. Ernesto. O filho que lhe haviam tirado. O filho com quem ela tinha consumido. O filho que tinha visto todo o horror. Estava ali, na televisão, vivo cantando, seguindo em frente apesar de tudo. Lupita soltou a seringa. Liguei a TV e o Ernesto estava cantando. E eu disse: eu não quero morrer. Quero ver meus netos.
Uma imagem numa tela, um filho vivo, um futuro ainda possível, netos que ainda não existiam, mas que poderiam existir, e uma mãe que no último segundo escolheu não morrer. Não foi uma decisão heróica, não foi uma iluminação espiritual. Foi algo mais simples e mais profundo. Foi uma mãe que viu o filho e lembrou que ainda tinha motivos para ficar, que o fim não precisava ser naquele dia. Em 2007, Lupita tomou a decisão mais importante da sua vida, a decisão que a salvou, a decisão que tornou possível tudo o que veio depois. Ela se internou em um centro de reabilitação na Guatemala. Por que Guatemala? Porque ela precisava estar longe, longe do México, longe dos palcos onde tinha consumido, longe das casas onde tinha tocado o fundo do poço, longe da imprensa que a perseguia, longe de tudo o que a tinha destruído. Ela precisava desaparecer para poder renascer. 45 dias. 45 dias de abstinência forçada. 45 dias enfrentando demônios sem a substância que os mantinha adormecidos. 45 dias de terapia. 45 dias chorando tudo o que nunca tinha chorado. 45 dias para se reconstruir. Os primeiros dias foram um inferno. O corpo de Lupita dependia da cocaína havia 23 anos. 23 anos de químicos alterando o cérebro. E agora tudo estava desmoronando. A abstinência é brutal. O corpo grita. A mente grita ainda mais alto. Tudo dentro de você diz que precisa daquela substância para sobreviver. E você precisa ignorar. Precisar aguentar. Precisar confiar que do outro lado existe algo melhor. Lupita aguentou. E no meio desse processo encontrou algo que não esperava: a fé. Lupita se converteu ao cristianismo evangélico. Encontrou uma igreja. Encontrou uma comunidade. Pessoas que não a julgavam pelo passado. Há quem zombe das conversões religiosas de celebridades. Dizem que é marketing, que é uma fase, que não é real. Para Lupita, foi a coisa mais real que viveu em décadas. Foi a primeira vez que sentiu paz. Paz de verdade. Não a paz artificial da cocaína. Não a paz temporária de um novo romance. Não a paz falsa de fingir que estava tudo bem. Paz real. Pela primeira vez na vida, sentiu-se amada sem condições. Sem precisar dar nada em troca. Sem precisar cantar. Sem pagar carinho com dor. Pela primeira vez, conseguiu soltar a culpa que carregava desde criança. A culpa de não ter sido suficiente para o pai, de não ter protegido a mãe, de ter deixado os filhos, de tê-los arrastado para a dependência. Ela finalmente soltou tudo isso. Desde 2007, Lupita nunca mais consumiu. 17 anos limpa, 17 anos sem cocaína, 17 anos sem heroína, 17 anos acordando todos os dias e escolhendo não se destruir. A mulher que pesava 45 quilos, a mulher que esteve a segundos de injetar heroína, a mulher que consumiu com os próprios filhos, 17 anos sóbria. Não é milagre, é trabalho, é decisão, é escolher, todos os dias, não voltar ao abismo. E seus filhos a perdoaram. Talvez essa seja a parte mais inacreditável dessa história, a parte que parece impossível. Pense no que esses filhos viveram. 10 anos acreditando que a mãe os tinha abandonado, anos consumindo com ela, quando finalmente a encontraram. Ver o irmão convulsionar por overdose, crescer no caos de uma mãe dependente, carregar o estigma de ser filho de Lupita D'Alessio. Você conseguiria perdoar isso? Conseguiria olhar para alguém que falhou com você de todas as formas possíveis e dizer: eu te perdoo? Eles conseguiram. Depois dos anos perdidos, depois da dependência compartilhada, depois do caos, eles a perdoaram. Disseram algo que Lupita guarda como o maior tesouro da sua vida. Mãe, você fez o que pôde e nós te amamos. Isso não é dizer que tudo foi certo, não é fingir que a dor não existiu. É algo mais difícil. É reconhecer a dor e escolher o amor mesmo assim. Hoje, Lupita D'Alessio tem 71 anos. Vive sozinha em Cancún, em uma casa tranquila de frente para o mar, longe do barulho da cidade do México, longe da indústria que a criou e a destruiu, longe dos homens que lhe cobraram o sucesso com dor. E finalmente em paz.
pela primeira vez em 71 anos, em paz. Ela acorda quando quer, come o que quer, vê os netos quando pode, fala com os filhos por telefone e não precisa prestar contas a ninguém. Não há marido que a controle, não há pai que a explore, não há produtor que a drogue, não há substância que a destrua. Apenas ela, o mar e o silêncio que finalmente aprendeu a apreciar. Ela tem 8 netos, os netos que queria ver quando largou a seringa, os netos que não existiam quando tocou o fundo do poço, os netos que hoje são sua razão de viver. Ela está reconciliada com seus 3 filhos sobreviventes, Jorge, Ernesto e César, os filhos que lhe tiraram, os filhos com quem consumiu, os filhos que escolheram perdoá-la, Jorge Vargas, o homem que a agrediu por 7 anos e lhe tirou os filhos, morreu de câncer em 2009. Lupita não foi ao funeral. Ninguém a culpou. Ninguém perguntou por quê. Ninguém esperava isso dela. Sabu, o homem que a drogou no dia do casamento, morreu de câncer em 2005. Nunca pagou pelo que fez. Nunca enfrentou um julgamento. Nunca precisou explicar por que deu cocaína à esposa na noite do casamento. Nunca houve um pedido de desculpas. Nunca houve justiça. A sociedade que chamou Lupita de mamãe nunca se desculpou. Os jornalistas que escreveram aquelas manchetes cruéis continuam trabalhando. As revistas que a destruíram continuam sendo publicadas. Ninguém se retratou. Ninguém disse: erramos. Os juízes que lhe tiraram os filhos nunca reconheceram o erro. O sistema judicial que puniu uma vítima de violência doméstica nunca foi reformado. Outras mulheres continuaram perdendo seus filhos pelos mesmos motivos. O padrão continuou. Os homens que a agrediram, Jorge Vargas, Christian Rosen, nunca enfrentaram consequências legais. Nunca foram julgados. Nunca tiveram que se colocar diante de um juiz para explicar por que batiam em suas esposas. Ninguém pagou. Esse é o verdadeiro final dessa história. Não há vilão na prisão. Não há momento de justiça. Não há cena em que o mal recebe sua punição. Há apenas uma mulher que sobreviveu. Apesar de tudo. Apesar de todos. E Lupita continuou cantando, porque o show tinha que continuar. Porque não conhecia outra forma de viver. Porque sua voz era a única coisa que sempre foi dela. Em 2024, Lupita anunciou algo que ninguém esperava, algo que seus fãs não queriam ouvir. Sua turnê de despedida, depois de mais de 5 décadas nos palcos, depois de milhares de shows no México, nos Estados Unidos e na América Latina, depois de milhões de pessoas cantando suas músicas. Depois de gerações de mulheres que cresceram com sua voz, Lupita decidiu que era hora de parar. Não porque já não pudesse cantar, não porque o público a tivesse abandonado, não porque a indústria a tivesse descartado, mas porque ela decidiu. Pela primeira vez na vida, o final era escolha dela, não do pai, não de um marido, não de um produtor, não de um juiz, dela. Ela deu um nome à turnê. Uma palavra: graças, obrigada depois de tudo, depois das agressões, depois da exploração, depois de perder os filhos, depois da prisão, depois de quase morrer. Obrigada. Talvez você também conheça essa palavra. Talvez você também tenha chegado ao fim de algo, um casamento, uma fase, uma doença, uma luta. E a única coisa que conseguiu dizer foi: obrigada. Não porque tudo tenha sido bom, não porque não tenha havido dor, mas porque você sobreviveu, porque ainda está aqui, porque apesar de tudo, a vida continua. Lupita sobreviveu. A menina que o pai explorava sobreviveu. A esposa que o marido agredia sobreviveu. A mãe a quem arrancaram os filhos sobreviveu. A dependente que quase injetou heroína sobreviveu. A mulher que o México amava nos palcos e destruía nas manchetes sobreviveu. O show tinha que continuar. E continuou. Mas desta vez é diferente. Desta vez, Lupita escolhe quando parar. Desta vez, o final é nos termos dela. Desta vez, seus filhos estão na primeira fila. Desta vez, a paz. Cada homem que tocou a vida de Lupita cobrou-a com sucesso com dor. O pai cobrou a infância.
Jorge Vargas cobrou 7 anos de agressões e 10 anos sem os filhos. Carlos Reinoso cobrou a humilhação pública. Sabu cobrou 23 anos de dependência. Christian Rosen cobrou o que restava da dignidade dela. E ela pagou. Pagou com o corpo. Pagou com a mente. Pagou com os filhos. Pagou com décadas da própria vida. Mas no fim, a conta foi encerrada. Não porque alguém devolveu o que ela perdeu. Ninguém devolve o tempo. Ninguém apaga cicatrizes. Ninguém faz a dor não ter existido. A conta foi encerrada porque ela decidiu parar de pagar. Decidiu que os homens que a destruíram não mereciam mais um minuto do sofrimento dela. Decidiu viver. Lupita D'Alessio cantou: "Esse homem solo sabe", a ser sofrer milhares de vezes, em palcos do México, dos Estados Unidos, da América Latina, diante de milhões de mulheres que conheciam cada palavra, que choravam quando chegava o refrão. O que nenhuma dessas mulheres sabia é que Lupita não estava interpretando uma canção. Ela estava contando a própria vida. Cada verso era verdade. Cada nota era dor real. Cada lágrima no palco vinha de um lugar profundo que o público não podia ver. Lupita cantava sobre aquele homem. E ela tinha conhecido muitos, demais. O show tinha que continuar. Essa frase a perseguiu por toda a vida. Desde os 5 anos, quando o pai a colocou num palco pela primeira vez. Desde que aprendeu que seu valor dependia da voz. Desde que entendeu que chorar não era permitido. O show tinha que continuar. Mesmo doente, mesmo triste, mesmo com a vida caindo aos pedaços. E Lupita fez o show continuar por décadas, através de agressões, divórcios, dependência e prisão, através da perda dos filhos, através de quase perder a própria vida. O show continuou, mas agora, finalmente, o show pode terminar quando Lupita quiser, como ela quiser, nos termos dela. A leoa adormecida despertou, depois de décadas deixando que outros controlassem sua vida, depois de permitir que homens dissessem quanto ela valia, depois de acreditar que não merecia nada melhor. Ela despertou. E desta vez, ninguém vai fazê-la dormir de novo, porque ela já não é uma menina buscando a aprovação do pai. Já não é uma esposa que aguenta agressões por medo. Já não é uma dependente que precisa de uma substância para funcionar. Já não é a mulher que o México usou e descartou. Ela é Lupita, apenas Lupita, e isso é suficiente. Sempre foi suficiente.